E aí, gente, beleza? Talvez você caiu aqui de paraquedas e eu quero te explicar algumas coisas. Esse vídeo ele não é um ataque à pessoa do padre José Augusto, tá bom? Pelo contrário, tá? Com muito respeito à pessoa do padre José Augusto, eu respondi todas as perguntas que o próprio padre José Augusto ele elencou, tá bom? Então, eu somente respondi as perguntas que o padre José Augusto fez. Então, respondidas, todos os argumentos refutados. O vídeo que você está assistindo é um recorte do vídeo original. Mais um aviso antes de você seguir para o vídeo. Eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou infalível. A única verdade infalível são as Escrituras. São a palavra de Deus. Então, vamos logo o que interessa. Tá aí o argumento do padre. Tudo de vocês é Maria. Vocês só ficam rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Por que vocês ficam dando tanta ênfase? Ave Maria, cheia de graça. Aí você diz assim: se você me responder, me responda, quais foram as palavras que o anjo Gabriel falou para Nossa Senhora quando ele apareceu para ela? Se você me disser quais foram, eu digo para você porque que nós falamos. Você vê que a pergunta que você já está fazendo, já dá a resposta. Aí ele vai se calar. Por que vocês têm esse negócio com Nossa Senhora? Vocês amam tanto Nossa Senhora, só vivem falando de Nossa Senhora, Nossa Senhora. Aí você diz assim: se você me responder por que a Virgem Maria, quando ela foi visitar Isabel, ela cantou o Magnífica. E lá no Magnífica ela diz assim: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, se você me responder o porquê que ela falou isso, eu poderei dizer porquê que nós católicos amamos tanto Nossa Senhora e temos essa ênfase com ela. E por que vocês dizem: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre? Olha, quando Nossa Senhora foi na casa de Isabel, Isabel falou isso para ela. Leia lá. Então, se você lê o que está lá, eu vou responder por que nós chamamos ela de bendita é o fruto do teu ventre. São 3 perguntas aqui, correto? Então, eu vou responder a primeira pergunta. Vamos ao texto bíblico. Vou ler na Bíblia Católica. Então, se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A primeira observação sobre esse texto está na saudação do anjo do Senhor. O anjo fala com Maria, vejamos. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego e é traduzido para a nossa língua hoje. Então não tem como correr desse fato aqui. Para
para que a própria Escritura possa explicar a si mesma. Presta bastante atenção aqui. Ao responder essa pergunta, eu vou lhe ensinar algo que nenhum padre quer que você saiba, nem mesmo o magistério da igreja quer que você saiba disso. Então, presta atenção nos detalhes. A palavra utilizada aqui para cheia de graça é a palavra charito, que significa agraciar, dotar de honra especial, tornar aceito, ser altamente favorecido. Não sei se minha pronúncia está correta. Tá bom? A palavra charito é derivada da palavra charis, que significa conceder graça, honrar enormemente, ou favorecer grandemente. No Novo Testamento, essa palavra, charis, é utilizada somente 2 vezes. Presta bastante atenção nisso. É utilizado apenas com referência à benevolência divina para com Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 28, e para com todos os crentes, em Efésios 1, versículo 6. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Ainda na Bíblia Católica. Vejamos. Vou ler o 5 e o 6. Acompanhe comigo aí. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, palavra charis, que nos foi concedida, charis, por ele no bem amado. A mesma palavra, presta atenção, a mesma palavra é utilizada tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Evangélica. Tá bom? Vamos lá. Lembrando que essa palavra é utilizada na Bíblia 2 vezes. Somente 2 vezes. Qual outro versículo que diz isso? Especificamente para 2 tipos de pessoas. O que isso significa? Significa que todos os que creem no Senhor Jesus recebem a mesma graça que Maria recebeu na saudação pelo anjo Gabriel. Não é uma graça inferior ou uma graça menor. É a mesma graça que é recebida por Maria quando cremos no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Também nos é dada a mesma graça que Maria recebeu na saudação do anjo Gabriel. É importante você observar que nesse texto também, uma coisa que a Bíblia Católica deixa muito claro. Abra aí a sua Bíblia comigo. Lucas 1, 28 ao 30. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Versículo 30. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante de Deus. Maria não é a fonte de toda graça. Ela encontra graça diante de Deus. Deus é a fonte de toda graça. Toda graça emana de Deus somente. É Ele quem dá livremente da sua graça para quem Ele quer. Ainda na Bíblia Católica, Efésios 5 e 6, vamos voltar lá. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo. Como filhos seus por Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, charis, que nos foi concedida, charis, por ele no bem amado. Entenda, Maria foi agraciada pela livre vontade de Deus. Ela não é a fonte da graça. Deus é a fonte de toda a graça. E a mesma graça com que Maria foi agraciada, todos os que creem em Jesus
são agraciados da mesma forma que ela foi. A mesma graça que Maria recebeu, você também pode receber, se crer no Filho unigênito de Deus, somente nele e nada mais. Olha o que a Bíblia Católica diz sobre Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer assim, na Bíblia Católica: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos agora para a segunda pergunta nessa questão. Por que Maria cantou Magnífica? Vamos então ao Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 42. Observa com muita atenção. Lucas 1, 42. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, como diz o versículo 41, ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Observe aqui, Isabel, cheia do Espírito Santo, vai dizer, como está escrito na sua Bíblia? Comenta aqui para mim, por favor. Porque às vezes, né, é só a minha Bíblia que está escrito assim. Porque talvez eu esteja errado. Se eu tiver, não teria vergonha de reconhecer. Então, comenta aí. Na sua Bíblia está escrito: bendita és tu sobre as mulheres? Ou bendita és tu entre as mulheres? Observe que Isabel, cheia do Espírito Santo, não vai dizer que Maria é bendita sobre as mulheres, mas que ela é bendita entre as mulheres, e não sobre. Não estou desmerecendo Maria de modo nenhum. Imagina quanta honra seria carregar no colo, amamentar o Filho de Deus, mas não devemos ir além do que a Bíblia nos ensina sobre ela. Porque se você vai além daquilo que está escrito, você não está, de modo nenhum, honrando a fé que Maria possuía. Pelo contrário, você está desonrando ela, desobedecendo o próprio Deus, ignorando a revelação escrita da palavra de Deus, para se apegar à tradição de homens. Olha o que Jesus disse sobre a tradição de homens. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 15, versículo 3. Abre aí na sua Bíblia. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Jesus faz essa pergunta para você hoje, agora. O que você responde para ele? Qual é a sua desculpa?